Olá, Capricórnio, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sirena e para essa leitura, então, nós vamos olhar para o mês de março, o que pode acontecer neste mês para o signo de Capricórnio. Eu vou utilizar o baralho cigano e o tarô tradicional mais tarde. Nesse momento, eu já selecionei as cartas do baralho cigano. Vou começar por aqui. De um modo geral, pode ser que esse mês de março seja um pouco pesado ou ele envolva muitas. A impressão que eu tenho é que vão surgir muitas oportunidades para solucionar problemas na sua vida, ou pelo menos são coisas que já estavam. Pode ser que elas já fossem um problema para você, mas também pode ser que é quase assim: você tem uma quantidade X de problemas e alguns deles são atrelados ao lado espiritual, e esses problemas vão vir à tona. Então, se você tinha muita coisa interna que precisava ser curada, pode ser que nesse mês de março elas venham à tona com mais facilidade para que você consiga enxergar isso com clareza. Esses problemas, eu sinto que eles são principalmente problemas internos. A carta da cruz, pelo menos, sempre me passa essa impressão de ser algo que é pesado, sim, mas é uma questão, às vezes, completamente interna, né? Quando você está carregando bagagem emocional, impressões energéticas dos outros, né, do passado, de como você foi criado, e se isso ainda se existe ainda algo que te causa algum tipo de conflito ou transtorno interno, isso vai vir à tona para que você consiga resolver nesse mês de março. E não é nada que você não seja capaz de lidar, ok? É questão assim, se é quase como se você tivesse pronto para enfrentar isso. Talvez seja algo que você já estivesse tentando acessar há muito tempo e finalmente eles vão vir à tona, você vai ser capaz de enxergar a situação. Óbvio que no momento, né, que você está passando por isso, né, que você encontra esses problemas, né, que você tem os gatilhos, é difícil, óbvio, né, a gente se sente como se não houvesse solução, como se não tivesse esperança, mas depois que você lida com esse problema, ele vai estar fora da sua vida para sempre. Então é muito legal que isso esteja aparecendo agora, né, porque quanto antes você se livrar desses problemas, melhor vai ser para você mais para frente, né? Você não vai ter que lidar com eles de novo. Então, a impressão que eu tenho é que a maior parte dos seus problemas eles são ou internos, ou são coisas que você precisa resolver internamente e que obviamente vão ter um impacto grande na sua vida, porque você vai parar de carregar isso, né? Você vai parar de carregar essa bagagem externa. Inclusive, pode ser que você esteja carregando a bagagem de outra pessoa. A cruz também, pelo menos para mim, tem esse significado, né, de você ficar carregando a cruz dos outros. E nesse mês de março, se você não se livrar dessa cruz, você pelo menos vai ver que qual é a situação, né? Se você realmente está ou não carregando o problema dos outros nas costas. E aí vai ser você que vai decidir se você para de carregar ou não. E ninguém pode decidir isso por você, né? Uma carta muito positiva que a gente tem aqui, a carta do Sol, logo no começo da leitura. A carta do Lily. Como é que é o nome? Lírio também é muito positiva, o buquê. Mas as outras são um pouco desafiadoras. Ainda assim, eu acredito que os problemas são mais internos. Com a carta do Sol aqui no começo já, de certa forma, se você vê, né, o Sol aqui ele consegue iluminar tudo. Mas a força maior dele vai estar no começo do mês. Então, no começo do mês pode ser que você comece ali com mais clareza, com bastante alegria, com bastante leveza até. Talvez você já tenha se livrado de uma parte dessa bagagem antes, né? Já saia de fevereiro com isso, né? Com essa bagagem limpa, digamos assim. Com essa parte de você limpa, então você começa o mês com muita alegria. Algumas informações podem vir para você. A gente tem a carta da carta e o buquê. Essa combinação aqui, o buquê ele pode ser um presente que vem a você, a carta também é uma informação, então alguém pode trazer uma informação para você que acaba sendo é quase como um presente, então algum tipo de informação ou comunicação com alguém que talvez você não tivesse se comunicado há muito tempo, uma pessoa, um velho amigo, uma velha amiga. Pode ser também que alguém esteja te mandando um presente nesse mês, você esteja recebendo um presente, pode vir de longe, e pode ser também quase que uma bênção divina, né? Por causa do sol, querendo ou não, tem essa impressão de ser algo divino também. A gente tem a carta da cruz, a cruz também tem esse significado de ser algo divino. Tanto pode ser um auxílio espiritual como questão, como eu falei, interna antes. Então pode ser que é algum tipo de informação que
ou traz alguma solução, ou você vai ser muito elogiado durante esse mês de março. Se você trabalha com mídia social ou trabalha com pessoas, pode ser que você receba muitos elogios esse mês, ou muita comunicação em geral, né? Novos contatos, pessoas elogiando o seu trabalho, um bom feedback ali. Essa combinação aqui também passa um pouco essa impressão, a torre e os lírios, de que os lírios, eles falam sobre trabalho e a torre também, ela pode ter essa significado de ser uma empresa, uma companhia, alguma coisa grande, né? É uma empresa realmente. Então, pode ser que você receba muito elogio no seu trabalho, no seu âmbito de trabalho. Para mim, os lírios, apesar de eles terem essa questão de trabalho, eu também tenho essa impressão espiritual, principalmente nessa leitura aqui. Eu sinto como se um peso fosse tirado de você e esse peso te impedia de trabalhar, ou ele era relacionado ao seu trabalho ou ao que você faz, e esse peso é removido. Então, no mês de março você começa sem esse peso. Realmente, a impressão que eu tenho aqui tá bem claro, tá bem... É quase como se fosse uma intervenção divina de alguma forma, que traz essa clareza e essa... quase como se fosse uma liberdade. Tá um pouco difícil de explicar, porque apesar a torre pode também representar isolamento, mas eu não sinto isso nessa situação. É quase como se você pode até estar satisfeito em estar nessa torre, então de alguma forma a tua situação de trabalho vai começar bem positiva ali no mês. Alguns problemas foram resolvidos e você tá com a situação mais clara na sua mente. E é mais no começo, no meio do mês que talvez as coisas... Eu não vou dizer que elas são muito desafiadoras, mas existem algumas mudanças. A gente tem duas cartas que indicam mudanças aqui, o Paixão e a Foice, e ambas estão nessa cruz aqui no meio, né? Essas combinações aqui, elas podem representar o meio do mês, ou o meio dessa energia, porque o tempo é relativo, né, para cada um. Então, obviamente, existe alguma mudança e é bem evidenciado nessa leitura. Pode ser que você esteja deixando o seu trabalho, o que você trabalhava, se você chegou, por exemplo, à conclusão de que o trabalho que você estava fazendo não era mais, não te trazia, não te edificava de nenhuma forma, você vai escolher deixar isso para trás. Você vai se sentir aliviado por fazer isso, essa é a impressão que eu tenho, se você decidir deixar algo para trás. Mas pode ser que ocorram mudanças que obriguem você a mudar o seu ponto de vista ou a forma como você trabalha dentro do seu trabalho. Às vezes a sua companhia vai colocar em outra área ali na própria empresa, onde você não vai ser demitido, mas você vai ser obrigado a trabalhar de uma forma diferente, trabalhar com pessoas diferentes. De alguma forma, existe uma mudança, e aí também volta a questão, como eu já tinha falado no começo, questões internas. Se você estava carregando o peso morto de alguém, né? O peso das impressões energéticas do passado, bagagem emocional. Esse mês você vai se livrar disso por completo. Essas duas cartas aqui dão realmente essa impressão, né? Porque você vê, é uma sequência aqui. Nessa sequência você termina algo, nessa sequência você também termina algo. Realmente vai ser um período de limpeza, assim, fenomenal para você, é o que eu sinto. Vai ser muito, muito positivo a longo prazo. Talvez, né, em algum período ali no mês você se sinta um pouco cansado ou desgastado, mas vale lembrar que se você realmente está fazendo essa limpeza energética, se livrando de coisa antiga, isso só vai te trazer benefícios a longo prazo. Durante o período é difícil, sim, mas com o tempo, né, isso passa, você se livra desses problemas e realmente existe essa sensação depois disso, né, a sensação de renovação. Essa é uma combinação bem interessante. Interessante. A torre com a cruz e o caixão. Pode ser que você esteja, para alguns, vai estar lidando ainda com algum problema relacionado à morte de alguém, né, que aconteceu talvez no passado e volte à tona agora. Pode ser que volte à tona tanto em questão de papel, porque a gente tem a carta aqui, querendo ou não. Às vezes, né, questão de herança, papelada antiga relacionada àquela pessoa. Ou pode ser que sejam questões internas, né? Se você tinha algo que você não conseguiu curar no passado, às vezes agora vai vir à tona. Algo que já de uma pessoa que já nem tá mais aqui, é pelo menos a impressão que eu tenho. E isso vai
vai vir à tona e você vai conseguir eliminar essa impressão energética passada, essa bagagem. E aí para alguns também existe a eu tinha falado acho que bem no começo, né, se você tá carregando a cruz de alguém, nesse mês você vai dar um chega nisso. Isso não quer dizer que se você está ajudando alguém você vai parar de ajudar, é quase como é uma questão interna realmente, o seu ponto de vista. Talvez o problema é que outra pessoa enxergasse, né, a forma como ela enxergasse, você estava carregando e agora você chega na conclusão de que isso não te beneficia de forma nenhuma e você vai deixar de carregar esse problema para você. É uma mudança de perspectiva e realmente faz parar de se importar. Se você se importava antes, você não se importa mais. E com o problema alheio, né? Se você estava carregando o problema alheio. Com a carta, a cruz e a foice, realmente existiu a foice, né? Ela corta, ela também pode falar sobre colheita, né? Períodos de colheita. A sensação que eu tenho é como se você tivesse acumulado algum tipo de informação. É quase isso, né? Você evidências, eu não sei dizer exatamente como é que isso aqui na minha mente está aparecendo como se fosse, você tem a informação de um problema, e aí você vai acumulando isso até que você dá o corte final no problema. Eu não faço a menor ideia do que eu tô falando, mas para alguns, então pode ser que você estava juntando evidências sobre uma pessoa ou sobre uma situação. E agora você, tipo, você tem todas as peças do quebra-cabeça para dizer, não, realmente isso aqui não me serve mais. Olha só, todos esses problemas que aconteceram aqui foram por causa disso. Eu tenho a evidência disso, estão todos os papéis aqui. Eu vou dar um chega nisso e vou seguir em frente sem me preocupar com essa situação do passado. Ou isso pode acontecer como eu também internamente, né? Você começa a juntar as peças ali. Era um problema que você tinha. Começa a juntar as peças e quando você termina de montar todas elas, você percebe o quão errado era essa situação, o quão errado era ficar carregando isso e você vai dar um chega nessa situação. E para finalizar aqui, nós temos essa coluna e essa linha, o buquê, o caixão e o urso. Eu sinto muito como se isso fosse uma morte interna, porque muita gente não fala com facilidade de morte ou interpreta muito de uma forma muito mórbida, mas eu sou de escorpião. E para mim morte é uma questão eu não sei, eu não me importo tanto. Não é uma morte literal, é uma morte interna realmente. Parte de você, a parte que não é mais você. Era uma pessoa antiga, era a visão que os outros tinham de você. É como se você estivesse passando por como a fase da Fênix, onde ela morre e ela renasce das próprias cinzas. Essa é a impressão que eu tenho. É quase como se você estivesse se felicitando por ter passado por isso, né? Ah, finalmente eu sou uma nova pessoa, eu estou mais forte do que nunca. É quase como se você comemorasse essa própria morte interna. Metaforicamente falando, né? É quase como se você fizesse o seu próprio funeral e você, ao invés de se sentir mal com isso ou se sentir triste, você está festejando isso. O urso aqui, apesar de ele poder representar uma outra pessoa, eu sinto que essa é uma nova versão de você, onde você deixa de ser o- uma pessoa que é vista como fraca ou como você mesmo se deixa de ver fraco, talvez era uma visão sua que você tinha, alguma parte de você que você não gostasse tanto, você consegue eliminar isso ou consegue eliminar a sua percepção sobre isso e você sai se sentindo muito mais forte do que nunca neste mês de março. Com essas duas cartas aqui é como se você estivesse trabalhando bastante nessa questão, né? A questão interna ou a questão no trabalho, independente do que é, você vai colher os frutos disso. Então, se eram questões internas, se você fazia muito shadow work, né? Se você fazia muito trabalho interno para se livrar dos problemas antigos, nesse mês de março talvez seja mais evidente a solução dele, né? Pode ser que antes você achasse que você conseguisse ver só uma parte do problema ser resolvido e parecia que não estava indo para frente, mas nesse mês de março isso vai ficar evidenciado. Realmente você conseguiu se livrar do problema. Isso foi resolvido, você é uma versão muito mais forte do que você já estava antes. E muito mais confiante, inclusive. Essa é a impressão que eu tenho dessa carta do urso. Onde você não vai mais aceitar menos do que você merece. E você vai conseguir se impor de uma forma que ninguém vai te desafiar. Essa é a impressão que eu passo. E é muito positivo, muito positivo. Vamos olhar o tarô, ver se a gente tem alguma mensagem extra.
para o Capricórnio. Março. Interessante. Ok, nós temos o 7 de copas, o 6 de paus e o 3 de paus. Com o 7 de copas, existe essa visão da situação. Aqui, como você pode ver, né, eles estão... É quase como se eles estivessem procurando um lugar para construir uma nova casa. E essa pessoa, né, tá olhando para as possibilidades, essa daqui tá olhando para lá, mostrando, olha só como que foi feito lá. Então, provavelmente é algo que você já estava tentando solucionar há muito tempo, né? Um problema interno ou algo do tipo, onde antes talvez você tivesse a sensação de que ainda existia muita coisa para eliminar ou muita coisa para lidar com, e nesse mês de março você tem a solução. Você sai vitorioso dessa situação, bem mais confiante, e a partir de agora, realmente, os caminhos se abrem para você. Com o 3 de paus, você consegue enxergar a situação. É novamente a impressão que eu estava tendo com a carta do urso, né? Você está confiante do caminho que você está seguindo, você está confiante em si mesmo, mesmo que você esteja se erguendo sozinho na situação. Você sabe que você está mais forte do que nunca e mais confiante do que você consegue enxergar a situação com clareza. E o seu caminho está aberto para você seguir em frente pro resto do ano. São cartas muito positivas. A gente vai olhar só mais um pouco, ver se tem alguma outra mensagem para Capricórnio das saíram as cartas. Uma leitura bem rápida hoje. Fortress. Ok. É mais para confirmar. Realmente existe uma mudança, né? Talvez se eu tivesse tirado só cartas da Tarô, a gente tivesse tido a carta da Torre e a carta da Morte, inclusive, né? A impressão que eu tenho é que vai ter muita mudança nesse mês de março e elas são basicamente internas. Mas elas são mudanças que vão ter um impacto grande no seu dia a dia, na forma como você se vê e na forma como você lida com as pessoas. E independente de como elas aconteçam, de como essas mudanças aconteçam, tudo vai terminar bem. Pode ser que existam alguns momentos no mês em que você se sinta um pouco desafiado, mas então fica ali o lembrete de que é só uma questão, um período curto de tempo para que você se reerga e se movimente na direção certa. E é isso, é tudo que eu vejo para vocês. Eu espero que tenha feito algum sentido e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau.